Pessoal, o estudo teórico, alinhado à revisão adequada e à prática de questões, elas são as chaves para a sua aprovação. E esse terceiro elemento, as questões, elas têm um papel essencial nessa trajetória. Conforme os dias vão se passando, vocês irão observar que por mais que você tenha estudado e revisado com atenção todos os assuntos do material teórico, tenha revisado de forma adequada, quando nós vamos para a resolução de questões, as bancas cobram os assuntos com abordagem que muitas vezes elas nos surpreendem, elas nos pegam desprevenidos, mas não você aqui da Fatiou Passou. Aqui nós te prepararemos para todos os cenários. Dito isso, nós vamos fatiar os temas mais importantes de todos os concursos da carreira policial, seja um concurso para a Polícia Militar ou Polícia Civil ou ainda Polícia Penal. Estes assuntos estarão presentes e a probabilidade de eles virem trazendo questões, abordando exatamente o que nós passaremos aqui é enorme. Então, nesse momento, nós prestaremos muita atenção, tá bom, pessoal? Iniciaremos aqui pelo nosso estudo da matéria Direito Administrativo, Atos Administrativos, Formas de Extinção. Quais são as formas de extinção do ato administrativo? Um assunto muito corriqueiro, cai demais nas questões de prova, então nós vamos iniciar por ele. De início, eu já trago para vocês a súmula que vai balizar muito do nosso estudo aqui, da nossa resolução das questões. A súmula 473 do STF, ela vai dizer o seguinte: a administração ela pode anular os seus próprios atos, quando derivados de vícios que os tornem ilegais. Vamos destacar algumas palavras aqui que vão fazer a diferença no nosso estudo? Então, a administração ela pode o quê? Anular seus próprios atos quando derivados de vícios que os tornem ilegais. Toda vez que houver anulação, toda vez que houver um ato ilegal, deve ocorrer a anulação. Por quê? Porque deles não se originam direitos, ou revogá-los, outro termo super importante aqui, para que nós demos sequência nos nossos estudos. Revogá-los por quais motivos? Por motivos de conveniência ou oportunidade. Respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Aqui eu destaquei com cores diferentes, por quê, pessoal? Eu quero que vocês gravem que toda vez que houver uma ilegalidade, a extinção do ato administrativo deve ser a anulação. Quando o ato for revogado por motivos de conveniência ou oportunidade, quando o ato for extinto por motivo de conveniência ou oportunidade, vai ser a revogação, a forma de extinção desse ato administrativo. Dito isso, vamos às questões, para nós praticarmos exatamente o que eu estou falando aqui para vocês. Primeira questão é essa, foi no ano de 2024, banca FGV. Vocês vão ver que independente da banca, os assuntos são os mesmos. Então, seja você fazer um concurso para PM, para PC, para penal, para PRF, os assuntos, independente da banca, eles são os mesmos e são cobrados quase que da mesma forma. Você só tem que saber como esse assunto vai vir para ti e pegar as palavras básicas aí, aquelas palavras-chave que vão fazer você acertar a questão. Então, vamos comigo. Eu vou pegar minha canetinha aqui para a gente trabalhar junto. No exercício da autotutela, é correto afirmar que a manifestação de vontade da administração no sentido de extinguir determinado ato válido por razões de conveniência e oportunidade. Vou aqui grafar com você essas palavras que a gente já viu no slide anterior. Então, o ato é válido e ele está querendo ser extinto por razões de conveniência e oportunidade, para fins de melhor atender ao interesse público. É designada de. Como é, pessoal, que nós iremos responder a essa questão? Nós combinamos no slide anterior que todas as vezes que o ato for ilegal, nós iremos anulá-lo. E quando o ato for extinto por conveniência ou oportunidade da administração, nós iremos revogá-lo. Dito isso, nós temos aqui um ato que foi extinto por conveniência e oportunidade. Qual é a opção correta aqui? Fica muito fácil identificar que a resposta correta é revogação. Todas as vezes em que você estiver diante de um ato que foi extinto por conveniência ou oportunidade da administração, conveniência e oportunidade da administração, a extinção tem que ser por revogação, tá bom, pessoal? Esse é o nosso gabarito
Letra C. Vamos para a próxima questão. Vou baixar aqui para nós continuarmos. Ano 2023, Banca Sebrasp. Caso a revogação de um ato administrativo decorra da verificação de ilegalidade, será dispensada a instauração de processo administrativo. Pessoal, eu vou estar sempre voltando com vocês nos slides anteriores para que vocês memorizem. Vamos lá de novo. Ato ilegal, anula. Ato extinto por conveniência ou oportunidade, revoga. Não pode misturar esses conceitos. E foi exatamente isso que a banca fez aqui. Ela trouxe para a gente um ato que é ilegal e disse que irá revogá-lo. Está errado, pessoal. Errado. Quando o ato ele vai ser revogado, ele tem que ser por conveniência ou oportunidade da administração. Oportunidade. Tá bom, pessoal? Oportunidade da administração. Por quê? De outra maneira, vai estar errada a questão. Se não for conveniência ou oportunidade, não é revogação. Tá ok, pessoal? Então, revogação, conveniência e oportunidade. Quando ela associa a revogação a uma ilegalidade, a questão vai estar errada. Vamos conferir mais uma vez isso? Outra questão, banca 2022. Resolvemos uma de 24, uma de 23, uma de 22. Os anos mudam, o assunto não. Banca Sebrasp. O objeto da revogação é sempre um ato inválido. Tem como, pessoal, associar invalidade do ato com revogação? Errado. Revogação, conveniência, oportunidade. Quando o ato for inválido, ato inválido vai ser anulação. Tá bom, pessoal? Anulação. Tá errada essa alternativa. Vamos novamente aqui para outra questão. Agora, novamente em 2024, vai dizer o seguinte, Banca Sebrasp. No caso, a revogação da decisão do subordinado consiste no obrigatório desfazimento do ato administrativo pela administração pública, em virtude da constatação de vício de legalidade. Pessoal, chamo a atenção de vocês para essa outra forma de falar que o ato é ilegal. Vício de legalidade. Todas as vezes em que houver um vício de legalidade, significa que o ato é ilegal. Se o ato é ilegal, ele associou com revogação, a questão está errada, pessoal. Simples assim. Revogação é o quê? Conveniência e oportunidade da administração. Se o ato é ilegal, cabe anulação. Tá ok, pessoal? Continuemos. Mais uma questão aí para vocês terem ciência do que nós estamos falando. Ano 2018, Banca Sebrasp. Tendo tomado conhecimento de que um ato vinculado possui um vício que o torna ilegal, vício que torna o ato ilegal, então o ato é ilegal. A administração deve revogar? Não. Revogar não, pessoal. Errado. Errado. Revogação, conveniência ou oportunidade. Vício ilegal, anulação. Tá bom, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Isso. Então, tá bem claro para vocês aí que essas questões elas se repetem com uma frequência absurda. Vamos dificultar um pouco o processo? Vamos numa questão mais bem elaborada de múltipla escolha para nós analisarmos aí todas as alternativas? Vamos lá. No exercício do cargo de analista judiciário da Justiça Federal, Patrícia identificou que determinados atos administrativos parecem estar contrários ao ordenamento jurídico. Outra forma aqui, pessoal, dele está falando para vocês que o ato é ilegal, né? Ele falou que os atos administrativos, eles parecem estar o quê? Contrários ao ordenamento jurídico. Um ato, pessoal, que é contrário ao ordenamento jurídico é um ato que ilegal. Por lapso seu, um ato foi praticado com contrariedade ao disposto na legislação aplicável. Mesma coisa, ato ilegal. Ao passo que outro ato não é mais conveniente, tá? Então, um ato é ilegal, o outro é inconveniente. Se o ato é inconveniente, ele vai ser o quê? Revogado.
Se o ato é ilegal, ele vai ser o quê? Anulado. Tá ok, pessoal? Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. Patrícia poderá revogar ato ilegal? Não, tá errado. Por quê? Ato ilegal, anulado e não revogado. Aqui não, tá? Letra B. Se o ato é ilegal e inválido, Patrícia poderá revogá-lo? Não, não pode revogar ato ilegal. Ato ilegal, ele tem que ser extinto se não satisfizer mais a conveniência e a oportunidade da administração. Letra C. É pacífico o entendimento de que a administração pública não pode declarar a nulidade de seus atos, devendo submeter tal análise e julgamento ao Poder Judiciário para fingir controle jurisdicional. Vamos lá destacar as partes importantes disso aqui. Quer dizer que a administração pública ela não pode declarar a nulidade de seus atos. Vamos lembrar o que a súmula diz? Vou trazer com vocês de novo. A administração pública pode, tá aqui, ó, ela pode anular os seus próprios atos. Na medida em que a questão fala de forma diferente, que a questão traz pra gente que ela não pode, essa questão está errada. Tá bom, pessoal? Letra D. É vedado a administração anular os seus próprios atos. Pronto, tá errado. Nós acabamos de ver que não é vedado, pelo contrário, ela deve anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Letra E. Caso se tratem de pareceres, certidões ou atestados, considerado como o quê, pessoal? Considerado como meros atos administrativos, Patrícia não poderá revogá-los. Nós temos aqui a nossa alternativa é como a correta. Por quê? Primeiro, por eliminação. Nós já vimos que ato ilegal não pode ser revogado. Mais uma vez aqui dizendo que o ato ilegal não pode ser revogado. Outra questão, trazendo que a administração não pode anular um ato ilegal. Está errado. E aqui também a mesma situação, dizendo que ela não poderia anular um ato ilegal. Então, por eliminação, nós temos a letra E. Só que essa letra E também é muito corriqueira, cai muito nos concursos de carreira policial. Então, eu quero detalhar um pouco ela com você. Eu vou trazer o próximo slide, na qual nós trataremos a respeito dos casos em que não são suscetíveis de revogação. Quais os casos, os tipos de atos que não são suscetíveis de revogação. Então, pessoal, super importante, prestem muita atenção nessa alternativa. Nós temos aqui quais são os atos insuscetíveis de revogação. Atos consumados, ou seja, já se exauriram. Se os atos já se exauriram, significa que o ato foi consumado, não cabe a revogação. Tá bom, pessoal? Outro ato que não cabe revogação, atos vinculados. O que mais? Atos que geram direito adquirido. Atos que integram um procedimento. O que mais, pessoal? Os atos denominados pela doutrina como meros atos administrativos, que foi o caso da nossa alternativa, meros atos administrativos. E também as situações preexistentes a respeito, por exemplo, de uma certidão, de um atestado, tá? Então, todas as vezes que vocês virem atos consumados, vinculados, direito adquirido, atos que integram um procedimento, atos denominados pela doutrina como meros atos administrativos, que simplesmente declaram um determinado fato, e ainda situações preexistentes como uma certidão, um atestado, nós teremos que o ato não cabe revogação. Mas tão difícil decorar isso, como é que eu vou fazer? A Fatiô passou, traz aqui o macete para você. Quais são os atos que eles são irrevogáveis, não cabe revogação? Olha o mnemônico aqui. Me convida. Me, meros atos administrativos. Com, atos consumados, já se exauriram. Atos vinculados e também os direitos adquiridos. Me convida, fica esse macete aí para vocês, tá bom, pessoal? E aí, no próximo bloco, nós vamos tratar a respeito de outras questões importantes aqui para vocês do tema extinção dos atos administrativos.